sou Diana Dias Ribeiro, professora de língua portuguesa de vocês. Vou fazer um pedido rapidinho. Convide o pai de vocês, ou a mãe, ou o responsável, que esteja aí para assistir a nossa aula, assistir juntinho com você. E prestigiar também, e buscar aprender também, compartilhar e dividir o que entendeu. Às vezes você não entendeu uma coisa, seu pai, sua mãe ou outro responsável conseguiu compreender? É maravilhoso, tá bom? O convite está lançado. Chamar o papai, a mamãe ou um outro responsável que ame você, que esteja ali, que esteja disposto também a aprender, a sentar do seu ladinho. Vai ser uma experiência muito bacana. Tenho cabelo preto na altura do ombro, estou com blusa amarela com os pontos estampados ao fundo, uma parede branca, pele parda. Bom, 1,63 de altura e vamos à altura da nossa aula. Convide o papai, a mamãe ou o responsável, tá bom? Outro responsável para participar, ou a família toda. Olha que bacana, vai ficar muito bom. E na dúvida, mande a sua pergunta, a sua dúvida para o Tira Dúvidas. Compreender o uso expressivo do verbo nos textos lidos. O verbo e a linha do tempo. Nós temos o verbo no passado. Em um texto, nós temos o verbo no presente e o verbo no futuro. Um texto pode ter os 3 tempos verbais. Um texto pode ter o passado e o presente, fazendo um contraste, um resgate. E pode ter um texto no presente e no futuro, mostrando uma perspectiva de futuro. Vamos começar com o uso expressivo do verbo, a construção de sentido na linha do tempo. Que tempo é esse? O tempo no passado. Ou o pretérito é a mesma coisa. Com uma canção de Oswaldo Montenegro, denominada Lua e Flor, vamos lá. Eu amava como amava um sonhador, sem saber porquê, e amava ter no coração a certeza ventilada de poesia de que o dia amanhece não. O verbo no passado é o eixo da história que é contada em forma de versos. Cada linha aqui é um verso, pessoal. Então, eu tenho amava, eu amava, como amava, sem saber, e amava a certeza de que. Então, vamos lá? Eu amava como amava um sonhador, sem saber porquê, e amava ter no coração a certeza ventilada de poesia de que o dia amanhece não. Dá uma sensação de saudade, de nostalgia. Tudo isso contado, todo esse sentimento expressado com verbos no passado. As estrelas do céu. Era uma vez uma garotinha que desejava nada mais do que tocar as estrelas do céu. Nas noites claras, sem luar, ela se debruçava na janela do quarto e ficava olhando para as milhares de luzinhas espalhadas pelo céu, imaginando como seria se pudesse ter nas mãos uma delas. Numa noite morna de verão, quando a Via Láctea brilhava mais do que nunca, achou que já não aguentava mais esperar. Tinha de tocar numa ou em 2 estrelas, fosse como fosse. Era uma vez, já começa introduzindo a ideia de passado. Aí você vem com o verbo desejava, debruçava, ficava, brilhava, achou e aguentava, que dão ideia de um passado. O narrador conta a história da personagem que viveu essa experiência, que vislumbrou tocar nas estrelas. E esse passado marca toda a história, porque no momento a gente entende que era um passado que foi vivenciado e hoje está sendo e serve de análise para a gente. Saindo do passado, nós vamos partir para o presente, que é o hoje, é o agora. O céu de Marisa Monte e Nando Reis. O céu vai tão longe, está perto. O céu fica em cima do teto. O céu tem as 4 estações. Escurece de noite e amanhece com o sol. Ela utilizou e eles utilizaram o verbo no presente para marcar essa relação de proximidade. Então aqui o verbo fica
com os seguintes aspectos: retrata uma paisagem, expressa a sensação de quem vê o céu e a sua relação com a distância e com o tempo. Por que com o tempo? O tempo tem a ver com as 4 estações. Escurece a marcação da sinalização da chegada da noite e amanhece a sinalização da chegada do dia. Vai, porque da ideia de deslocamento, ele vai se deslocando. A sensação quando você olha para o céu, está perto, uma posição, você tem a sensação de que está estático ao mesmo tempo. Opa, é uma confusão. Fica em cima do teto, tem um posicionamento mais estático, parado. Você sabe que acima da sua casa está o céu, acima do seu teto. E tem as 4 estações, porque em toda a composição do céu representa a chuva, o sol, e se ele está limpo, se ele está nublado, se está estrelado. E qual é o verbo, qual é o tempo verbal que foi utilizado para expressar toda essa construção? O tempo presente. Construiu o sentido e expressou essa relação poética com o céu através do verbo no presente, pessoal. Achei fantástico. Passamos pelo passado, presente, agora vamos para o futuro. Nando Reis, mantra. O amor dará e receberá, do ar pulmão, da lágrima sal. O amor dará e receberá, da luz, visão, do tempo espiral. Receberá do ar e dará também, tanto lágrima quanto pulmão, tanto visão quanto espiral. E aqui, como é que o verbo ele se projeta na ideia de futuro? Os verbos aqui projetam os acontecimentos para um tempo à frente, distante de quem fala. Destaca uma esperança do porvir por meio da expressão dos sentimentos. A expectativa de que o porvir com esse amor será bom, né? Você tem uma visão, cada pessoa pode ter uma sensação, uma impressão, um sentimento diferente ao analisar esse trecho. Mas a primeira coisa é que o amor ele vai dar alguma coisa, ele vai receber também. Que o amor ele é o sentimento que tem a via de mão dupla, de dar e de receber. E para expressar isso, quem compôs a música pensou no verbo no futuro, porque ele não falou o amor dá e recebe, o amor dará e receberá, uma projeção para frente, para o futuro. É assim que a gente pensa o futuro e é assim que ele expressa a poesia dele nesse texto. Tudo bem? O imperativo para conscientizar o ser humano, gente. Vamos lá? Cuide do seu lixo de forma correta. Está imperando? Está. Não deixe que o lixo se torne um problema para a sua vida. Faça a sua parte. Coloque o lixo para fora só nos dias em que o caminhão passar. Não jogue lixo na rua. Algo muito claro, muito óbvio, né? Mantenha o lixo em sacos plásticos. Por quê? Não jogá-los no chão, na rua. Não jogue lixo em terrenos vazios. São verbos utilizados no imperativo para convidar o homem a refletir, a ter consciência de que lugar de lixo é no lixo. Os imperativos e seus sentidos ocultos. Cuide do lixo de forma correta. Coloque o lixo para fora só nos dias em que o caminhão passar. Mantenha o lixo em sacos plásticos. São verbos utilizados no imperativo com ideia de orientação. Mas por que essas orientações? Porque as pessoas não estão cuidando corretamente. Se houvesse um cuidado correto, não haveria necessidade dessas orientações. Não deixe que o lixo se torne um problema para a sua vida. Faça a sua parte. Aqui são conselhos. Por que esses conselhos? Porque a má conduta de alguns pode ser um problema para todos. Então, usa-se o verbo no imperativo para dar conselhos e aqui orientações, que os dois convidam à reflexão do homem. Você tem uma outra propaganda aqui, você tem uma outra campanha. Vida que segue. Você nasce, cresce, se reproduz, morre e doa.
a ideia de que você, do verde, né, a relação do ser humano, da vida do ser humano como a vida de uma planta. E aí você tem também essa mão aqui, eu achei bastante interessante a criação dessa tela, porque aqui é um recorte da tela da criação de Adão, de Michelangelo. Então, eles fizeram essa linguagem, a mistura da linguagem não verbal com a verbal, associando a vida do homem à vida de uma planta, e o convite através do verbo no imperativo para doar os órgãos e informar a família. Então, o convite, a partir da constatação de que a vida na carne tem um fim, a vida continua para outra pessoa que recebe o órgão. E aí a associação com a criação de Adão. Se você for na tela de Michelangelo, você vai ver linda tela, certo? Usando o que, professora? O verbo no imperativo. Para fazer o que? O convite para que você mantenha a vida, mesmo que a vida, mesmo que você saiba que a vida ela vai ter um fim, como ele diz aqui. Nasce, cresce, reproduz e morre, mas quando você doa, você dá continuidade à vida em outra pessoa, ou à vida de outra pessoa. Aqui ainda com os imperativos e seus sentidos ocultos, seja seletivo, separe seu lixo. Você tem o conselho, né? Se você sabe separar o lixo, você é seletivo. Isso aqui é um conselho. Reduza, reutilize, recicle. A política dos 3 R's, dando comando de alguma forma, educando, orientando para que você prejudique menos a natureza e saiba aproveitar aquele lixo que você produz com o consumo. Então, usando o verbo no imperativo, você tem esse convite magnânimo. Se você sabe separar, você é seletivo. Os imperativos e os apelos. Você tem aqui um conjunto de comunicação entre a linguagem verbal e não verbal, a árvore simbolizando o sistema da vida, tirando o suco sagrado da terra, os nutrientes, e ramificando para as folhas, galhos, flores, certo? Então, preserve a vida, doe sangue. Como é que você preserva a vida? Doando o sangue. E aqui, essa corrente precisa de você. Como é que você faz parte dessa corrente? Doando o sangue. Então, é um convite entre a linguagem verbal, né, doe sangue, e a linguagem não verbal, tanto da imagem do rapaz convidando, apelando, quanto da imagem da árvore, mostrando que sangue é vida. Aqui, os verbos no imperativo, você tem como resumo da nossa aula a construção de sentido e o verbo no imperativo, o verbo comandando, apelando, pedindo, determinando. E a gente precisa ter bastante atenção nesse convite que os verbos nos fazem. Nosso desafio. Leia a tirinha e responda as questões. Vamos ler. Use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que somos? Aí Mafalda com essa cara de interrogação e de preocupação, com essa boquinha aqui. E o que nós somos? Nosso desafio é: qual é o efeito de sentido produzido pelo uso dos verbos destacados no primeiro quadrinho? Reflita qual é a crítica que está sendo feita na tirinha. Aí você pode voltar à nossa aula, fazer uma análise bem atenta e responder a esse desafio. O Tira Dúvidas te aguarda, tá bom? Um grande beijo no coração de todos vocês.